Salve, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tio Cairo e hoje nós vamos ver sobre fração geratriz, né? O que vem a ser aí fração geratriz, da onde que tirar esse nome e todas as informações que a gente precisa sobre fração geratriz. Primeiramente, a palavra geratriz vem de alguma coisa que gera, tá? Então, se nós temos uma fração geratriz, então a gente vai descobrir uma fração que gera alguma coisa. Então, essa fração geratriz, ela gera uma dízima periódica, que é o resultado de uma divisão não exata, tá? Que é a dízima periódica. Vou começar pelo processo inverso. Vamos pensar primeiro nas frações onde eu divido o numerador pelo denominador e eu não tenho números exatos, eu não tenho um decimal exato. Vamos pensar no mais simples, 1/3. Eu pegar uma coisa e dividir em 3 partes iguais é muito difícil, exceto se for uma barra de chocolate que tem três coisinhas, né? 3 quadradinhos bonitinhos, aí é fácil dividir, né? Mas é muito complicado dividir um inteiro em 3 partes. Existem várias técnicas para fazer isso. Se for uma pizza, fica mais fácil, né? Se for um círculo. Agora, se for um quadrado, se for uma outra figura, dependendo, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Mas vamos pensar aqui 1/3, né? 1 dividido em 3 partes. Se eu pegar aqui o numerador e dividir pelo denominador, então 1 não divide por 3, põe a vírgula aqui para ir para as casas dos decimais. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3, que vai dar 9, sobra 1. Como eu já pus a vírgula, eu tenho direito a um zero. Aqui vai dar 3 de novo, vai sobrar 1, e pelo jeito a gente vai ficar até 2059. Tá? Então aqui nós temos esse número que é representado por uma dízima periódica. Como que eu escrevo essa dízima? Por convenção, 3 vezes o que repete, reticências, ou coloca o que repete e uma barra em cima dele. Tá? Então, esse número que está repetindo, ele é chamado de período. Pode ser aqui no caso 3, né? Mas pode ser 25, 25, 49, 49. Então, existem vários tipos de períodos. Então, ele é chamado de período. E essa dízima, como ela tem, depois da minha vírgula, na parte decimal, somente o período, ela é chamada de dízima periódica simples. Tudo bem? Diferente de quando eu pego uma outra fração e divido e eu tenho aí algum número meio complicado. Vamos jogar aqui um exemplo. Deixa eu fazer de azul aqui. Que é a dízima periódica. Vamos pegar aqui. Deixa eu pensar num exemplo aqui e eu já volto. Muitos meses depois. Pronto, voltamos aqui. 1921, 900 avos. Vamos ver quanto que dá essa conta aqui. Então eu vou fazer 1921 dividido por 900. Então aqui vai caber 2, que vai dar 1.800. Vai sobrar 121. Põe a vírgula e o zero. Vai caber 1 aqui, que dá 900. Vai sobrar 310. Aqui já tem a vírgula, eu tenho direito a um zero. Isso daqui vai dar 3. Então 3 vezes 900 dá 2.700. Vai sobrar aqui 400. Já tem a vírgula, vamos pôr o zero, que vai caber 4, que dá 3.600. Sobra 400, vai dar 3.600 e assim vai. Então aqui nós temos uma dízima periódica. Só que essa dízima periódica, como é que a gente pode escrever ela, né? Então, posso colocar aqui 2 inteiros. 1, 3, 4, 4, 4, que é o período que repete, mais as reticências. Ou eu posso escrevê-la como 2,13 e em cima do 4 que repete, a barrinha. Então tem essas duas formas de escrever. Perceba que na parte decimal, aqui nós temos apenas o período. Nesse segundo exemplo, depois na parte decimal, eu tenho
alguns números, o 1 e o 3, que estão atrapalhando aí o meu período. Então, toda vez que tiver esses números que atrapalham o período, é chamada de dízima periódica composta. Vocês têm que tomar muito cuidado, não é porque é 0, que é simples. E pensar que composta é sempre 2, 10, não tem nada a ver. Tanto que se eu pegar aqui o 4 terços, vai dar 1,3333. Isso aqui é dízima periódica simples, porque depois da vírgula, na minha parte decimal, eu tenho apenas o período, tá? Toma muito cuidado aí para não cometer alguma falha, tá joia? Então, olha lá, processo bem simples, transformar a fração em dízima periódica, né? Divide o numerador pelo denominador. Mas e agora como é que eu vou voltar? Então, eu vou dar um exemplo, vou fazer a volta dessa dízima periódica simples, que é mais fácil, e depois eu vou fazer a volta da dízima periódica composta, tá joia? Existe uma regra prática para a gente fazer esses dois. Eu vou passar primeiro o método de equação. Se der tempo, eu passo sobre o outro método, que é o método mais prático. Mas você pode buscar aí na internet, tem um método bem simples de calcular. Você bate o olho assim no número, você já vai saber fazer. Mas eu prefiro que a gente pense nesse método, não por ser mais complicado, mas por ser mais completo e a gente relembrar muita coisa que a gente precisa ainda no período escolar, tá bom? Então, vamos voltar. Eu vou partir do pressuposto que eu tenho aquele número, que é a dízima periódica, com infinitos 3 depois da minha vírgula, certo? Eu vou inicialmente chamar esse número, que é uma dízima, eu vou chamar ele de x. Vou mudar um pouco as letras aqui desse canal, porque eu estou falando muito x. Vou chamar ele de a, que é 0,333333 infinitos 3, certo? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Se o meu período é apenas por um número, eu tenho que descobrir uma forma de, depois dessa vírgula, eu tirar aquele tanto de número que repete. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é, se o meu período é uma casa, eu tenho um número que está repetindo, eu vou fazer uma multiplicação dessa equação por 10. Então, toda vez que você tiver uma casa no período, você faz vezes 10. 2 vezes 100. 3 vezes 1000. Tio Cairo, por quê? Você vai entender. Se eu multiplicar esta equação inteira por 10, olha o que vai acontecer. O A vai virar 10A. Deixa eu fazer bonitinho aqui. O A vai virar 10A. E o que acontece quando eu multiplico um número decimal por 10? É só andar uma casa com a vírgula para a direita. Então, essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Ela vindo para cá, olha o que vai acontecer. Este 3 vem para a parte inteira e daqui para cá serão o quê? Infinitos 3. Então, olha que legal. Vão ser infinitos 3. Isso aqui vai até o infinito. Não estou alterando o número. Porque se o número original eu chamei de A, se eu pegar 10 vezes A, é só multiplicar aquele número com vírgula por 10. Eu estou na mesma coisa. Né? Eu estou achando uma equação equivalente. Porque eu estou multiplicando os dois lados pelo mesmo número. Não estou fazendo nada de errado. Viu, pai, mãe? Não estou fazendo nada de errado. Então, depois que eu tirei aquele período da parte decimal, joguei ela para a parte inteira, multiplicando por 10, olha a mágica. É só subtrair, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo! Eita, Lelê. Olha lá. 10 números A's, que representava o A ali, né? Menos um A, eu tenho 9A. Vamos pensar aqui. Quando eu vou fazer subtração de número decimal, é vírgula embaixo de vírgula. Então tá bonitinho aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Então, primeiro eu vou fazer a parte inteira. 3 inteiros menos 0 vai dar 3 inteiros. Vírgula.
Esse 3 décimos menos 3 décimos, zero. Esse 3 menos esse 3, 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 zero. Os infinitos 3 que tem em cima menos os infinitos 3 que tem embaixo vai dar infinitos zeros, que não vai alterar o meu número 3. Então, nesse caso, a gente pode escrever como 9A igual a 3. Como é que eu resolvo isso daqui? Divido os dois lados por 9. Então, simplifiquei, ou em alguma linguagem que muita gente gosta, passa o 9 dividindo. Então, você tem aqui 3 nonos. Mas não é aquela fração. É sim. Então, o que eu faço numa fração quando possível? Simplifico em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, olha lá que coisa mais linda do papai. 1/3. Olha lá. De 1/3 eu cheguei no 0,3333, dízima periódica simples. Pelo método da equação, voltei para minha frações. Tudo bem? Então, 1/3 é a fração geratriz da dízima 0,3333. Tudo bem? Bem simples, né? Então, eu fiz um exemplo com a dízima periódica simples, tendo uma casa no período. Ah, mas se fosse 35, você ia multiplicar por 100. Aquele 35 que está repetindo depois da vírgula viria para antes da vírgula. E na hora que você fizesse infinitos 35 para frente, em cima, menos infinitos 35 para baixo, ia ficar infinitos zeros. Você ia ter aqui uma fração simples de resolver. Tá? Então, esse aqui é o caso da dízima, resumir aqui, dízima periódica simples. Certo? A simples. O que é simples mesmo, tio Caio? É aquela que tem na parte depois da vírgula, depois do número decimal, ela vai ter somente o período que está repetindo. O que é período mesmo? É aquela sequência que repete. Pode ser o 3, pode ser 25, pode ser 327, 327, 327. Vai depender do seu exercício. Tá? Então, essa dízima periódica simples. E a composta? Como é que eu vou voltar para aquela composta? Vamos pegar aqui o valor. 2,134444444. Será que eu dou conta? Tem que dar, né, Brasil? 2,13444. Vou ter que colocar mais uns 4 aqui, que eu sei que é ele que está repetindo. Essa dízima periódica. Tio Caio, agora fica fácil, né? Você acabou de falar para nós ali, se o período tiver uma casa, você vai multiplicar por 10 e tá tudo certo. Será? Será se? Será se? Será se? Será se? Vamos ver. Vamos chamar aqui de B. Vamos mudar aqui, ó. Saca só. Vou multiplicar por 10. Então tá bom. Aqui você vai ter o quê? 10B. E aqui, uma casa, quando você vai multiplicar, virou 21. 21, só que aqui, olha lá. Vai dar chabu, né? Vai dar BO. Por que vai dar BO? Porque na hora que eu fizer 21 menos 2, beleza, dá 19. 3 menos 1 dá 2. 4 menos 3 vai dar 1. Então, cara, você vai ter isso aqui. Você não vai conseguir sumir com essa parte de cá. E esse método consiste em você sumir com aquela parte decimal ali. Então, o que eu faço? Eu tenho um empecilho aqui, né? Eu não posso simplesmente achar que toda vez que tem uma casa no período, eu vou multiplicar por 10. Tio, mas aqui eu tenho esses dois caras aqui, ó, que são chamados de antiperíodo, que não gostam do período, estão ali para atrapalhar esse período. O que a gente faz primeiro, antes de tirar o período? A gente tira quem está atrapalhando o período. Nossa, mas como é que eu vou tirar 1 e 3 daqui? Simples, bebê. Você tem aqui, ó, casa dos décimos, casa dos centésimos. Se você multiplicar isso aqui por 100, esse 13 vem para cá. Vem para o lado negro da força aqui, ó, o número inteiro. Então, é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu vou tirar quem atrapalha aquela conta fácil que eu aprendi agora. Então, para eu tirar 2 antiperíodo, putz, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 100. Porque primeiro eu vou tirar quem está me atrapalhando.
Depois eu vou resolver meu problema, certo? Então, olha lá, 100 vezes B, eu tenho 100B. Se eu multiplicar esse número por 100, essa vírgula anda 2 casas para cá. Então, vai virar 213. E o que vai ter depois da vírgula? O período 4 que está repetindo no Brasil. Olha lá. Período 4. Agora fica fácil, né, bebê? Então, olha lá. Como é que eu vou tirar esse 4 que é o período? Vou multiplicar por 10. Então, 100B vezes 10, já tenho aqui, ó, 1000B, bebê. 1000B. E o que acontece se eu multiplicar 213,4 por 10? Essa vírgula vem para depois do 4. Aí vai resultar aqui em 2134, vírgula o quê? Aqueles infinitos 4 do lado de lá. Mas agora eu tenho 3, Chucaria, e aí? Quem que eu subtraio? Cara, o primeiro, ele só serviu de cobaia. Ele só serviu para te mostrar o caminho da luz, que tinha que tirar ali quem atrapalhava. Ele só serviu para isso. Então, você vai trabalhar com os dois últimos. Subtrai esses dois últimos caras aqui. Então, 1000B menos 100B, nós temos 900B, bebê. 2134, se eu tirar 213, vou até fazer a conta que eu estou inspirado. 2134 menos 213. Aqui dá 1, aqui dá 2, 21 menos 2, 19. Olha lá, bebê, que gracinha. Infinitos 4 menos infinitos 4, infinitos zeros. Isso aqui também não vale nada. Então, 900B igual a 1921. Pode passar dividindo ou dividir os dois lados por 900. O seu B, 1921 sobre 900. Vamos verificar. Ha! Chupa essa manga. Tudo bem. Então, esse é o caso da dízima periódica composta. Por que composta? Porque vai ter os antiperíodo ali, os caras que não gostam do período, que fica atrapalhando ele depois da vírgula, cara. O que você faz? Mas você capa eles. Tirou eles dali, aí você faz o mesmo procedimento que você viu aqui na dízima periódica simples. Tá? E para a gente finalizar, não pode esquecer que se tiver uma casa no período, vezes 10. 2 casas vezes 100, 3 casas vezes 1000 e assim sucessivamente, tá bom? Se for composta, aí a gente aumenta a nossa gama de possibilidades, porque ela pode ter uma casa atrapalhando e uma casa na dízima periódica. Então, primeiro eu multiplico por 10 para tirar uma casa que atrapalha, depois eu multiplico por 10, acho que é a mão, bebê, para tirar a dízima, aquele período que está repetindo. Outra situação, pode ter 3 antiperíodos e ter 2 casas repetindo no período. Então, para tirar as 3 casas que atrapalham, eu multiplico primeiro por 1000, para tirar essas 3 casas que estão atrapalhando. E para tirar aquele período que tem 2 casas, eu vou multiplicar por 100, para fazer o procedimento, tá? Então, tem outros exemplos que a gente tem aí, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas sempre seguindo essa mesma ideia, tá? Composta, o que eu faço? Primeiro eu tiro quem atrapalha. Mas multiplico por quanto? Depende. Se é uma casa é 10, se é 2 é 100, se é 3 é 1000. Assim vai. Depois que eu tirei quem atrapalhou, aí eu vou tirar o período. Se o período é uma casa vezes 10, se for 2 eu tiro 100, se for 3 eu tiro 1000, que é o mesmo procedimento da dízima periódica simples. Tá bom? Então é isso, vamos ficando por hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, dar um joinha aí. Compartilhar aí com quem você acha que tem dificuldade de fração geratriz. E não esquece de também ativar as notificações aqui no sininho bonitinho para receber os vídeos aqui do canal, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e fui! Até mais!